No dia a dia, a comunicação é um desafio constante para a comunidade surda. Momentos de conexão e interação social podem se tornar barreiras silenciosas. Mesmo em serviços essenciais, a falta de intérpretes de Libras limita a autonomia e a inclusão. Diante desses desafios, apresentamos o SciencePeak, um projeto inovador desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O nosso objetivo é transformar a maneira como a língua brasileira de sinais, a Libras, é percebida e utilizada, tornando-a mais acessível a todos. A língua brasileira de sinais, ou Libras, é simplesmente o pilar da comunicação para milhões de pessoas aqui no nosso país. Mas, infelizmente, a falta de intérpretes em tantos lugares e situações do dia a dia acaba criando barreiras imensas que limitam a plena inclusão social da comunidade surda. É justamente para preencher essa lacuna que o projeto SciencePeak surge. Nosso protótipo de óculos inteligente, equipado com uma webcam, consegue capturar e interpretar gestos de Libras em tempo real. Ele converte esses gestos em áudio e transmite para você via fone de ouvido. E o melhor, tudo isso sem precisar de conexão com a internet. O SciencePeak nasce com um propósito bem claro: criar uma solução tecnológica, inovadora e portátil para diminuir as barreiras de comunicação que a comunidade surda enfrenta. Nosso objetivo principal é desenvolver um protótipo funcional de óculos inteligente. Ele é baseado no Raspberry Pi 4 e será capaz de identificar os gestos estáticos do alfabeto da Libras, usando visão computacional e traduzindo tudo isso para áudio sintetizado em tempo real. Com isso, a gente quer promover mais inclusão e autonomia para pessoas surdas. E para alcançar isso, definimos alguns objetivos específicos. Primeiro, o desenvolvimento de um pipeline robusto de visão computacional para segmentar esses gestos. Depois, a construção e o treinamento de uma rede neural convolucional, a CNN, otimizada para classificar com precisão os 21 gestos estáticos do alfabeto da Libras. Também vamos integrar esse modelo de Deep Learning em um sistema embarcado e implementar a conversão de texto para fala de forma offline. Além disso, temos o projeto e a montagem de um protótipo de hardware vestível com a validação do seu desempenho e usabilidade. E para fechar, a documentação e a disponibilização aberta de todo o projeto. Assim, a gente espera fomentar futuras pesquisas e aprimoramentos por toda a comunidade. Para o SciencePeak, a base tecnológica reside no Deep Learning, um ramo da inteligência artificial que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas. Ao contrário de métodos tradicionais, o Deep Learning consegue aprender automaticamente as características relevantes diretamente dos dados brutos, como os pixels de uma imagem. As redes neurais convolucionais, ou CNNs, são a espinha dorsal do nosso sistema. Elas são especializadas em visão computacional, pois conseguem preservar a estrutura espacial dos dados de entrada. Uma CNN aplica filtros sobre a imagem para detectar as características específicas como bordas e formas, passando por blocos de extração de características e finalmente por um bloco de classificação. A arquitetura da CNN que desenvolvemos para o SciencePeak foi cuidadosamente projetada para ser eficiente e leve, ideal para ser embarcada em um dispositivo com recursos limitados. Começamos com camadas convolucionais que aplicam filtros para extrair as características visuais dos gestos. Após cada convolução, utilizamos a função de ativação Leak e Relu, que introduz a não linearidade necessária para aprender padrões complexos. As camadas de Max Pooling, em seguida, reduzem a dimensionalidade dos dados, tornando a representação mais compacta e robusta. Depois, uma camada de achatamento prepara os dados para as camadas densas finais, que realizam a classificação. Para combater o sobreajuste, aplicamos a técnica de dropout. E, finalmente, a camada de saída utiliza a função softmax para nos dar a probabilidade de cada um dos 21 gestos do alfabeto de Libras. Um modelo preciso começa com um bom treinamento. Coletamos um dataset abrangente de imagens do alfabeto de Libras, que passou por um rigoroso pré-processamento utilizando a biblioteca OpenCV, com redimensionamento e normalização. Para garantir a robustez do modelo e evitar o temido overfitting, aplicamos técnicas de data augmentation, como rotação e espelhamento das imagens, gerando novas amostras. Utilizamos o otimizador Adam e a função de perda
entropia cruzada categórica, para guiar o treinamento. Após 61 épocas do treinamento, monitorando de perto a performance, alcançamos um equilíbrio ideal entre o aprendizado dos padrões e a capacidade de generalização para novos gestos. O Raspberry Pi 4 Model B foi a escolha ideal para o nosso projeto, combinando o poder de processamento, versatilidade e um formato compacto, essencial para um dispositivo vestível. Para garantir que o reconhecimento de gestos ocorresse em tempo real, mesmo sem uma GPU dedicada, recorremos ao TensorFlow Lite, ou TF-Lite. Essa versão otimizada do TensorFlow permite converter nossos modelos treinados para um formato muito mais compacto e eficiente. Com o TF-Lite, o Raspberry Pi 4 consegue realizar a inferência de forma rápida e eficiente, tornando o SignSpeak uma solução de alto desempenho e acessível, sem comprometer a portabilidade. A materialização do SignSpeak em um dispositivo funcional foi crucial. Nosso protótipo é composto por duas unidades principais. A unidade de visão é um headset com uma webcam USB de baixo custo acoplada a uma armação de óculos. Esse posicionamento estratégico garante um ângulo de visão estável em primeira pessoa, perfeito para capturar os gestos. Para a unidade de processamento e energia, alojamos o Raspberry Pi em um power bank de alta capacidade em um suporte de cintura discreto. Esse design modular otimiza a portabilidade e a ergonomia, distribuindo o peso de forma equilibrada e mantendo o sistema principal protegido e acessível. A conexão entre a câmera e o Raspberry Pi é feita via USB, e a saída de áudio para fones é via Bluetooth. O fluxo de operação do SignSpeak é intuitivo e eficiente. O usuário realiza o gesto, a webcam captura o vídeo, que é enviado em tempo real para o Raspberry Pi. Ali, nossa rede neural convolucional analisa os quadros de vídeo e identifica o gesto. Uma vez classificado com alta confiança, o sistema de software converte a letra reconhecida em áudio através de um motor de texto para fala offline. Por fim, o áudio é transmitido sem fio via Bluetooth para um fone de ouvido do usuário, completando o ciclo de tradução. Nossos resultados são promissores. O modelo de reconhecimento alcançou uma acurácia superior a 98%. E a latência percebida é mínima, garantindo uma interação fluida em tempo real. Além disso, o sistema opera 100% offline, garantindo privacidade e total liberdade de uso. E sua autonomia supera as 4 horas de uso contínuo, validando a funcionalidade e portabilidade do protótipo. E para que este ciclo de tradução seja possível, contamos com a seguinte arquitetura. Assim como o João falou anteriormente, o usuário realiza o gesto, que é capturado pela microcâmera integrada aos óculos. Essa imagem, então, é processada na Raspberry Pi, que abriga o módulo de pré-processamento de imagem e o módulo de reconhecimento de gestos com a nossa CNN otimizada em TF-Lite. O módulo de controle principal e lógica de decisão gerencia todo o fluxo, e o módulo de síntese de fala offline converte a letra reconhecida em áudio. Tudo isso é alimentado por uma power bank e a tradução é enviada via Bluetooth para um fone de ouvido, garantindo a portabilidade e a autonomia do sistema. E agora, o Pedro vai demonstrar o funcionamento desse sistema. Então, vou estar compilando aqui o nosso código de análise e detecção do alfabeto de Libras, né? Então, a gente vai estar conseguindo identificar qual é a letra e, identificada a letra, a gente vai conseguir estar fazendo a emissão do som, tá? Do nosso projeto. Também vou estar mostrando como que faz para estar quebrando o bounding box em menores janelas e, com isso, tá fazendo o estudo disso, que é o que passa para as redes neurais, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa com a letra M, ele está identificando algo meio aleatoriamente, né? Mas vamos começar a análise em si, né? M, L, C, A. Para estar fazendo análise, dá pra ver que a análise acontece bem rápido. O principal problema é eu estar conseguindo fazer nas letras, né? Essa seria a maior dificuldade. Então, vou fazer uma análise com mais calma aqui. Eu vou colocar pequenininho. Vou deixar assim minha tela, que daí a gente consigo estar me baseando ali. Eu vou tentar fazer meu nome. P,
isso aqui. E, E, D, D, Essa é uma letra mais fácil de R, fazer. E o O que é o mais fácil de todos. O, O. Então eu vou estar executando o código novamente agora para ver como que funciona a análise das janelas menores que a gente quebra o boundary box para conseguir fazer a identificação. Então, clico aqui, né? E agora a gente consegue M, ver que ele está identificando algo. M, Se eu deixo parado por algum motivo, por algum M, ruído, ele está gerando a letra M. M, Agora, se eu começo a mexer aqui na frente da câmera, ele começa a identificar novos padrões e esses novos padrões vão corresponder a letras, né? Retomando agora os slides, a fase de testes e validação do projeto SignSpeak confirmou a eficácia da arquitetura de hardware e software proposta. Nosso modelo final alcançou uma acurácia de validação superior a 98% no conjunto de testes, atestando a qualidade da arquitetura. A matriz de confusão nos forneceu um diagnóstico detalhado dos erros do modelo, permitindo identificar quais letras são frequentemente confundidas. Além disso, avaliamos métricas numéricas importantes: a precisão média ponderada, o recall e o F1 score. Em testes práticos, o desempenho do protótipo em tempo real demonstrou que a latência percebida entre a realização do gesto e a resposta sonora foi mínima, permitindo uma interação fluida, o que é esperado como tempo real. Testes em diferentes condições de iluminação também confirmaram a robustez do sistema. A nossa avaliação final se concentrou na experiência do usuário e na funcionalidade geral do protótipo. A orquestração dos módulos de hardware e software foi impecável. A captura pela câmera, o processamento no Raspberry Pi, a conversão texto para fala e a transmissão de áudio via Bluetooth aconteceram sem falhas, criando um ciclo de tradução completo e bem coeso. O design ergonômico e a separação das unidades de visão e processamento se mostraram acertados, deixando o dispositivo leve e confortável para o uso prolongado. E também a bateria de 20.000 mAh garantiu uma autonomia de várias horas de uso contínuo, o que é excelente. A capacidade do sistema de operar de forma 100% offline é um de seus diferenciais mais fortes. Isso garante a privacidade do usuário e a total liberdade de usar em qualquer lugar. A análise final mostra que 100% dos 12 requisitos principais foram plenamente atendidos, validando a abordagem tecnológica que escolhemos e a eficiência da nossa implementação. Para contextualizar a inovação e a relevância do SignSpeak, é instrutivo compará-lo com outras abordagens, como a Bright Sign Glove. Diferente da abordagem de visão computacional do SignSpeak, a Bright Sign utiliza uma matriz de sensores eletrônicos para capturar os movimentos da mão e dos dedos, enviando dados via Bluetooth para um aplicativo de smartphone. A principal vantagem do SignSpeak é sua natureza não invasiva. A comunicação em Libras é rica e complexa, envolvendo não apenas as mãos, mas também expressões faciais e postura corporal, que são cruciais. O sistema baseado em câmera tem o potencial de capturar todo esse contexto sem exigir que o usuário vista qualquer dispositivo que possa limitar ou alterar a naturalidade de seus movimentos. Além disso, a plataforma do SignSpeak é definida por software. Para expandir o vocabulário, o esforço se concentra no aprimoramento do dataset e na evolução do modelo de inteligência artificial, sem alterações de hardware. E como já discutido, o SignSpeak foi projetado para ser acessível, com custo total para montagens do protótipo funcional de aproximadamente R$ 895,68, utilizando componentes de consumo amplamente disponíveis. Isso posiciona como uma plataforma com potencial real para se tornar uma solução de código aberto e baixo custo para a comunidade. O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade e o potencial transformador de um sistema de visão computacional para traduzir gestos de Libras em áudio, em tempo real, e através da integração de tecnologias de ponta, como redes neurais convolucionais otimizadas para ambientes embarcados e o uso estratégico da Raspberry Pi, conseguimos desenvolver um protótipo totalmente funcional. E os resultados que alcançamos, incluindo a alta acurácia no reconhecimento de gestos e a operação em tempo real,
validam tanto a metodologia que adotamos, quanto a escolha das nossas ferramentas e plataformas. A capacidade do sistema operar offline e sua portabilidade são características cruciais que o tornam uma ferramenta prática e acessível para o uso diário, promovendo a independência e a inclusão social dos usuários. E o sucesso do SciencePeak reforça a importância da aplicação de redes neurais e da visão computacional para resolver desafios sociais complexos, e serve então como um catalisador para discussões mais amplas sobre acessibilidade e design inclusivo. Com base nos resultados promissores do protótipo, a gente vê diversas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar o sistema e expandir o seu impacto. Futuramente poderíamos incluir o reconhecimento de palavras e frases completas em Libras, e também o reconhecimento de gestos dinâmicos. Isso permitiria a interpretação de uma gama muito maior de sinais. Pretendemos também investigar técnicas avançadas de otimização de modelos para melhorar ainda mais o desempenho e reduzir o consumo de energia, além de adaptar o modelo para reconhecer gestos de outras línguas de sinais. A implementação de um pequeno display nos óculos para um feedback visual ao usuário e o trabalho no design industrial para miniaturizar o protótipo, tornando mais discreto e esteticamente agradável, são nossos próximos passos importantes. Essas propostas visam não só aprimorar a funcionalidade e a usabilidade do SciencePeak, mas também expandir seu alcance e impacto na promoção de inclusão e acessibilidade para a comunidade surda. Gostaríamos de agradecer ao nosso professor César Manuel Vargas Benites por todo o apoio fundamental nesse projeto, e o SciencePeak é fruto do trabalho de Pedro Chuves Marudim, João Victor Castex Ferreira da Mota e Rafael Marchiori de Souza. Para mais informações, fiquem à vontade para acessar o nosso blog via QR Code mostrado na tela.